Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. Eu sou a Marisa e hoje a gente vai ter uma gravação muito especial e claro que, como sempre, eu não estou sozinha, eu estou aqui com meu amigo Thiago. Oi galera, como vocês estão? Hoje a gente tá gravando no estúdio do Fusão Podcast, é um estúdio que a gente vai gravar pra testar, ver se acha legal, ver como é. A gente gostaria de agradecer a todos os apoiadores, a galera do TikTok que tá me vendo pela primeira vez e também vai ter a live no YouTube pra depois vocês verem e assistirem, ok? Então assim, gente, então pra quem quiser depois ver com imagens, né, pela primeira vez nesse podcast, exatamente. Vocês podem ir lá no YouTube que vai estar lá a live pra vocês assistirem, ou pra quem já tá aqui no TikTok junto com a gente. E, inclusive é a primeira vez que a gente se vê da pandemia, né? Faz muito tempo. É a primeira vez que a gente se vê juntos, assim, cara. É o primeiro podcast que a gente grava literalmente no mesmo ambiente, então acho que vai ser bem diferente, bem legal. E claro que pra comemorar esse 1 ano de podcast, porque faz 1 ano que eu tenho podcast, a gente tinha que fazer do caso, né? Sim. Tinha que ser ele. Vamos falar de Dennis Rader. O BTK, gente, que vocês pedem pra caramba pra gente fazer um podcast sobre esse caso e finalmente a gente tá aqui. E assim, gente, vou mostrar aqui o pessoal que tá aqui na live. A gente usou alguns livros pra essa pesquisa. Então, pro caso do BTK, a gente tem 2 livros aqui no Brasil, que é o BTK, a Máscara da Maldade, que conta mais a história dele em Sim, si. A história e os casos policiais. É meio que toda a questão da revista, né? Da investigação jornalística que teve sobre ele, porque o caso foi bem longo. Isso. E o outro livro que é lançamento, que é o BTK Meu Pai, que foi escrito pela filha dele. Como a gente viu, ele surpreendeu todo mundo, não é mesmo? É, vocês vão ver, não é sempre que a gente tem isso de poder falar sobre um familiar de um serial killer que fala sobre esse assunto. A maioria finge que nada aconteceu. Ah, mas fala. É entendível, né? Não, a gente não julga, é super entendível. Mas realmente esse foi um choque pra todo mundo, assim, todo mundo se chocou com isso. E por quê, Marisa? Vamos começar então o caso? Então vamos lá. O Dennis Rader nasceu no dia 9 de março de 1945 em Pittsburgh, no Kansas, mas ele cresceu em outra cidade, né? Que é Wichita. Wichita, né? Eu nunca sei como é que fala o nome dessa cidade. E aí esse caso já começa de uma forma diferente. Por quê? Ele era um filho mais velho do William e da Dorothea Rader. Ele teve um filho na infância normal, sem grandes traumas, porém os pais dele foram casados muito, muito jovens, né, Marisa? Sim, eles se casaram muito jovens e uma coisa que eu acho muito louca sobre esse caso é de que simplesmente a gente quase não tem informações sobre a vida dele em si. A gente tem algumas coisas, mas não é que nem os outros casos de serial killers que a gente sabia até o sapato que ele usava quando ele era criança. Então assim, gente, pelo que a gente vê, ele cresceu numa família normal. Ele tem uma infância bem atípica, digamos assim. A família dele era estruturada, o pai dele, o Sr. William Rader, ele até lutou na Segunda Guerra, ele voltou pra morar com a Dorothea. Eles tiveram uma vida tipicamente norte-americana, assim, voltou da Segunda Guerra, o pai dele foi morar com os avós, eles foram morar com os avós e foi uma coisa bem tranquila. A gente não tem muitas, até nos livros e até em podcasts, em YouTube, a gente não tem muito sobre a infância deles. A gente sempre tem bastante material sobre a infância, mas dessa vez a gente vai ficar devendo porque não tem muito, assim. E uma coisa bem louca é que, tipo, eu não quis admitir que não aconteceu nada na infância
infância dele, que a gente quer achar alguma coisa de errado que aconteceu, porque não é possível. A única coisa que a gente conseguiu achar mesmo foi que ele, quando era criança, ele roubava lingerie das vizinhas dele, ele invadia a casa das vizinhas dele pra roubar lingerie, e o que acontece que isso na época era uma coisa normal. Normal não era, mas também não era uma coisa, nossa, que coisa absurda. Era meio considerado uma molequice, digamos assim, era considerado, tipo, aceitável. Eu acho que socialmente aceitável, eles achavam que era mais uma brincadeira em si do que propriamente algo perverso ou com conotação sexual. Então eu achava meio que engraçado. É a típica coisa de filme americano, né? Sim, fora que, tipo, pelo que a gente entendeu, não era uma coisa que ele fazia sozinho. Ele fazia junto com outros amigos dele. Então era meio que visto como coisa de menino, vamos dizer assim. Era isso, uma molecagem. E é basicamente essa a única coisa, assim, um pouco fora da curva da história da infância dele, assim. Outra coisa que chamou a atenção, que eu vi num dos podcasts, foi que a mãe dele, ela teve quando ela tava andando de cavalo, ainda quando ele era criança, caiu de cavalo e teve um impacto. Então começam a teorizar, as teorias da conspiração, que isso pode ser uma das coisas para ele ter essa personalidade criminal. Outra coisa também famosa, quando a mãe dele tava com 6 meses de idade, ele caiu... 6 meses de gravidez? 6 meses de idade. De idade? Ele caiu de cabeça... Meu Deus. A ponto dele ficar totalmente azul, e o familiar deles acharam totalmente normal, não levaram ele pro hospital, e é isso, assim. Ele, por algum motivo, conseguiu ficar bem, mas a gente também não tem muitas informações. Vários especialistas falam que essas lesões cerebrais podem ter ocasionado esse comportamento criminal, tem uma grande discussão no mundo criminal sobre isso, mas, sinceramente, eu não coloco minha mão no fogo por isso, né? Mas pra mim soa mais como uma teoria da conspiração. Aí fora isso, acho que a gente já pula direto pra adolescência, né? Sim. Que basicamente ele tinha um ídolo, né? Pra avaliar, ele sempre tem um ídolo, um grande mentor, um grande fã, não sei. É que eu tenho uma série de vídeos no TikTok que eu falo que os serial killers ou eles brigam entre si, não vão com a cara um do outro, ou então eles se admiram, né? E viram best friends. E no caso, tinha o serial killer que ele admirava, né? Sim, o Dennis Rader, quando ele tinha 14 anos, ele viu uma matéria sobre um serial killer chamado Harvey Glettleman. Ele basicamente atraía as vítimas com promessas de fazer essas pessoas serem agenciáveis. Então isso me pareceu muito o Maníaco do Parque, que foi um podcast que a gente já trouxe pro nosso podcast, que ele também entregava bilhetes e fazia essa promessa de ser agenciável, e ele também matava brutalmente essas vítimas. Ele ficou fascinado, o Dennis Rader, com essa brutalidade que ele matava as vítimas, e que é bem parecido também, de sufocamento, de um crime muito pesado. Então, isso foi uma coisa que a gente olhou, e até eu falei pra Marisa pra, quem sabe, no futuro trazer esse caso pra dar uma complementada nesse próprio caso do BTK. E também não é um caso muito conhecido aqui no Brasil. Não, eu conheci ele a primeira vez agora, pesquisando sobre esse caso. Não é um caso muito famoso, mas você vai pegar o modus operandi do BTK e dele, são bem parecidos. As fotos de brutalidade chamavam muita atenção do Dennis Rader. Quem não sabe fazer copia mesmo. Vamos dizer assim, foi meio que isso que aconteceu. Fora isso, gente, a gente sabe que ele serviu no exército, tem que ter, né, gente? Tem que ter a parte... A parte da carteirinha do exército tem que ter pro serial killer, né? Ele participou do exército, ele chegou a ser enviado pela Força Aérea, né, pra vários países diferentes. Ele foi pra Coreia do Sul, ele foi pra França, ele foi pra vários lugares diferentes, e depois ele voltou pra terra natal dele, aonde ele fez alguns cursos, mas embora ele tenha sido formado, tinha diploma, ele nunca chegou a exercer os diplomas que ele tinha, praticamente. Ele se formou em administração de justiça em 1979, só que o trabalho dele mais conhecido foi como instalador de alarmes de segurança. E isso já vai ser uma das coisas que, me dá um certo gatilho, porque a gente vai ver que ele vai usar dessas habilidades pra conseguir entrar nas casas e fazer as vítimas dele, né? É bem louco, porque quando esse caso do BTK começou a acontecer, ele começou a fazer os primeiros assassinatos, as pessoas começaram a ficar muito assustadas com o que estava acontecendo. Então elas
acabavam contratando ele pra instalar alarmes de segurança e nem sequer imaginavam que aquele cara que tava ali instalando os alarmes de segurança era o serial killer que tava todo mundo procurando. A gente tem que falar uma coisa. O que é BTK, Marisa? O pessoal já deve estar aqui pensando, já vi que teve gente ali no chat aqui da live que tava perguntando o que é BTK, e a gente já vai responder isso, depois a gente vai dar uma explicação melhor, porque tem a ver com uma carta que ele manda pra polícia, mas BTK, gente, significa Bind, Torture and Kill, que traduzido por português seria amarrar, torturar e matar, que era a maneira que ele se chamava. Vocês vão ver que também não era bem esse o nome que ele queria, mas foi como ele ficou conhecido, porque ele sempre escrevia BTK nas cartas dele. Então, repetindo, significava amarrar, torturar e matar. Inclusive, ele tem as fantasias sexuais dele de tortura e de aprisionamento de mulheres. Era uma coisa que ele tinha constantemente, esses pensamentos, e ele fez uma sigla pra ele que era DTPG, que era Death the Pretty Girls, que seria matar garotas bonitas. Então, isso. A gente já começa a ver que ele tem esses pensamentos, ele acha isso legal, desde que quando ele é adolescente, ele pensa sobre isso, tanto que chega um dos casos da adolescência dele, é que ele chega a pegar uma professora da escola dele, ele chega a acompanhar essa professora, ele chega a verificar, digamos, a casa dessa professora, só que ele só fica na árvore, ele fica meio receoso e não vai. Sim, então a gente vê que ele já tinha essas fantasias desde muito cedo, só que assim, gente, quando ele entrou na fase da vida adulta, que ele voltou a morar nos Estados Unidos, ele praticamente virou um cidadão de bem. Ele se casou depois com uma mulher chamada Paula Diniz, e foi com ela que ele teve os 2 filhos dele, incluindo a Carrie, que é a autora desse livro aqui. Então ele foi casado por muitos anos com essa mulher, muitos anos, ele teve esses 2 filhos, e pra família inteira, ele era o pai e o marido perfeito. Sim, e ele era o cidadão modelo. Isso que é louco, uma vibe Ted Bundy. Sim, mas é que nessa, eu acho que é mais ainda, e eu vejo uma ligação muito forte com o palhaço assassino. Por quê, gente? O Darius Ryder, ele era muito presente na igreja da cidade, ele era presidente da congregação luterânia da cidade, ou seja, ele sempre estava ali na igreja, ele era muito ativo, e ele também era muito ativo no grupo de escoteiros da cidade, que é uma coisa que crianças frequentam, praticamente. Sim. Então ele estava ali, ensinando as crianças a fazer nós, aquelas coisas de escoteiro. O super cidadão modelo, ele tava lá, ele fazia as coisas, ele era admirado pela comunidade, ele não chegou a ganhar um prêmio, como ganhou o Palhaço Assassino, mas a gente sabe que ele era muito reverenciado, e quando as pessoas descobriram de tudo, ficaram muito chocados, assim, foi um choque tremendo. Acho que foi a fofoca do ano da cidade. Eu também acho, porque é que ele gostava de se comunicar também, ele ficou muito famoso, e eu acho que isso muito fez a partir do estereótipo, né, do cidadão modelo, já tava rolando isso, só que acho que ele personificou, e ele foi muito tempo depois descoberto, né? Esse caso me lembra vários outros casos que a gente já contou aqui no podcast, que inclusive quem não foi ver, vai lá, né, que é do Palhaço Assassino, como me lembra muito uma vibe Zodíaco também. Só que dessa vez ele não se comunica tanto com a polícia, ele mais comunica com a mídia. Ele queria aparecer. Exatamente, como todo bom serial killer, ele tinha uma vibe muito hedonista e muito cheio de si, né? Sim. Então, gente, acho que a gente já pode ir pros primeiros casos. Acho que sim. Então, assim, gente, o primeiro caso acontece em janeiro de 1974, que é quando ele vai atacar uma família que era conhecida como a família Otero. Só que, assim, gente, ele tinha um modus operandi muito interessante. Então, ele perseguia as vítimas por semanas. Ele ficava meses atrás das pessoas, ele viu os padrões de comportamento delas, o que elas faziam, ele olhava nas janelas, ele sabia como funcionava a dinâmica da família. Ele era um stalker, gente, ele queria saber qual que era o melhor horário, o melhor dia pra ele poder atacar a vítima. Só que o lance da família Otero é que ele não tinha como plano principal atacar a família inteira. A família Otero era uma família que tinha se recém-mudado pra essa cidade, eles eram, na verdade, imigrantes, eles eram de Porto Rico, era uma família grande, e eles tinham se mudado pra essa cidade fazia pouco tempo, e ele começou a planejar invadir a casa da família Otero pra atacar a mãe e a filha mais nova da família. Eles tinham vários filhos, mas os principais pra essa história era a Julie, que era a Julie Otero,
Otero, que era a mãe, o Joey Otero, que era o pai, o Joey, que também era o mesmo nome, só que era o Joey Otero, ele era filho, ele tinha 9 anos de idade, e a Josie Otero, que tinha 11 anos de idade. Então o plano do BTK era atacar a filha e a mãe. Só que o que acontece nessa história? É que quando ele decide invadir a casa da família, não estava só a mãe e a filha, ele acaba tendo que mudar o plano dele diversas vezes. Dá pra ver claramente que, por mais que ele se preparava, ele sempre tava muito nervoso. Sim. E ele sempre acabava se atrapalhando. Não sei, as pessoas têm uma ideia dele que ele era muito inteligente, mas pra mim ele não era tão inteligente assim. Ele era muito atrapalhado, assim, tipo, vocês vão ver. Bom, é bem aquela coisa. A gente parte do pressuposto que ele era super inteligente, que ele tinha conhecimento das câmeras, só que a gente vai ver que o modus operandi dele é aqueles confusos, né? Que a gente classificaria como confusos. O que seria esse modus operandi mais confuso? Por mais que ele planejasse tudo o que ele queria, ele não conseguia executar, ele não tinha as ferramentas que outros têm pra fazer tudo da perfeição. Se a gente pegar o Unabomber lá, ele era muito metódico e ele sabia o que ele queria. Nesse caso, não. E o que acaba acontecendo com a família, Marisa? Então, assim, ele decide invadir a casa da família, só que quando ele chega lá, ele já é tomado por uma surpresa porque ele percebe que o cachorro da família não estava no quintal. Ele tenta entrar pelas portas do fundo, ele não consegue e então ele acaba levantando a porta da garagem e entrando pra dentro da casa. Nisso, ele dá de cara com o filho mais novo da família, que era o Joey. Esse menino tava junto com o cachorro e o cachorro começa a latir. Ele tenta levar o Joey até a cozinha, só que quando ele chega lá, ele acaba encontrando o pai da família. Só que o que acontece, que acaba atrapalhando muito a situação pra família Otero, é que o Joey, ele tinha se acidentado de moto algumas semanas antes do BTK invadir a casa. Então ele tava com as costelas quebradas. Então ele não ia conseguir lutar, por mais que ele quisesse. Quando ele viu que ele ia ter que mudar os planos dele, ele começa a dizer que aquilo era um assalto, que ele ia assaltar a casa, roubar todo o dinheiro e as coisas que tinham lá. E ele leva cada um dos membros, a filha mais nova, a mãe, o pai e o Joey, que era o menino que tinha 9 anos, pra sala, e ele amarra todos eles com os braços pra trás e ele amarra as pernas também. E uma coisa bem louca é que eles tinham um outro filho, que era o Charlie, que era um filho adolescente, acho que ele tinha 15 anos de idade, e ele não tava na casa porque ele tava fazendo uma espécie de vestibular. Ele tava fazendo meio que um teste, alguma coisa pra simular o vestibular, e ele não tava na casa. E eu acho que ele não sabia, na real, porque ele ficou tão nervoso nessas trapalhadas, tipo assim, por mais que ele tenha planejado tudo que ele planejou, ele não sabia o que fazer. E aí, como ele acaba matando essa família, Marisa? E uma coisa bem louca, antes da gente entrar na parte de como que ele matou a família, é que durante o processo, em vários momentos, a filha mais nova, que era a Julie, que tinha 11 anos, ela começava a reclamar que tava doendo as mãos dela por conta das amarrações, e ele ia lá e afrouxava a amarração pra não machucar ela. O pai também começou a reclamar que as costelas dele estavam doendo, então ele colocou uma jaqueta embaixo pra não doer as costelas dele. Que cidadão de bem, né? Olha como ele é bonzinho! Nossa, que cidadão honrado, não é mesmo? Tipo, uma coisa assim, tipo, que eu acho muito louco. Em outros casos, vocês vão ver, tipo, ele ia matar a vítima de qualquer forma, só que ele meio que cuidava dela antes. Porque ele tinha esse sadismo era visto, ele gostava de amarrar as vítimas, inclusive é por isso o nome que ele ficou tão famoso, mas parece que ele ainda quer ser aquele... Porque ele não era bem um pastor, mas ele era um líder da igreja dele, então ele tinha essa questão de cuidado. É só estranho, é só extremamente estranho. Então assim, gente, depois que ele amarrou as vítimas, ele começou a estrangular elas. Em entrevistas e depoimentos que ele deu depois que ele foi preso, ele disse que ele percebeu que matar não era uma coisa fácil, porque ele não sabia quanta pressão ele tinha que colocar no pescoço da pessoa pra que ela morresse de estrangulamento. Então várias vezes ele estrangulava a pessoa, só que ela acabava acordando depois e tentando fugir. Basicamente ele sufocava a pessoa. Sufocava. E ficava uma confusão. Imagina a situação, tipo, a pessoa desmaiava, acordava de volta, tentava fugir, daí ele começou a colocar saco plástico na cabeça das vítimas e tentar sufocar elas. Então, era uma coisa bem, bem absurda. E assim, gente, ele acabou matando todos os membros da família por estrangulamento, porém a gente sabe na necrópsia que a Julie foi espancada também, que é a filha mais nova, e por cima do corpo dela foi encontrado esperma. Ele não abusava das vítimas. Mas ele tinha essa questão de quando ele torturava as pessoas, ele tinha esse sadismo sexual, que ele sentia o prazer em fazer o mal, em sentir a dor do outro, basicamente. O grande prazer dele era isso. Então, tanto que quando eles falavam dessa Death Pretty Girl, ele falava justamente sobre isso. As fantasias dele era isso, era amarrar as pessoas, fazê-las sofrerem
Então, a gente vê nos casos dele que isso vai ser bem presente, né, Marisa? Essa satisfação sexual pela tortura, né? Gente, é uma coisa assim bem absurda. Então, assim, ele não cometia estupro ou necrofilia, mas ele acabava tendo prazer do mesmo jeito. E assim, gente, quem encontra os corpos não necessariamente foi o Charlie, porque quando ele chega, ele já percebe que tinha uma coisa errada na casa e ele chama a polícia com a ajuda de alguns vizinhos. E quando a polícia chega, eles encontram os 4 membros da família Otero mortos. E pra quem quer saber, né, o Charlie praticamente viveu o resto da vida dele depressivo. Ele nunca superou o que aconteceu com a família dele. E também, né, como matou a família inteira do menino. E assim, gente, aí a gente entra na investigação. Por isso que eu digo que o BTK, ele não foi tão inteligente assim. Ele encontrou investigadores péssimos. Exatamente. Tipo, ele encontrou investigadores péssimos e bons jornalistas, porque as matérias que faziam, que tem nesse livro, inclusive, do BTK, é muito boa e, de fato, dá pra entender como isso afetou a cidade, né, Marisa? Porque era uma cidade pequena, né? Sim, então todo mundo ficou em choque, gente. Eu vou dar alguns detalhes da investigação pra vocês entenderem que ela foi péssima. Primeiramente, eles tiraram várias fotos da cena do crime, das necrópsias, que é um procedimento que acontece. Padrão. E eles perderam praticamente metade dessas fotos. E eles vão descobrir muito tempo depois que ele manda essas fotos, né? Porque ele tirou polaroides disso. Sim. E uma coisa bizarra é que o BTK, ele fez todos esses assassinatos, ele fugiu, e aí ele se tocou que ele tinha esquecido a faca dentro da casa. E tinha, acho que digital, não sei se ele tava de luva. Daí ele volta pra cena do crime, pega a faca e vai embora. Ele consegue fazer isso, gente. É inacreditável, mas ele consegue. É porque ele era conhecido, digamos assim. Ele passou pelo cidadão preocupado, né? Isso que é pior. E a polícia... Ele consegue entrar na cena do crime e pegar a faca de volta, gente. Tipo, é surreal isso. Eles também nada contra, assim. Eu até acredito um pouco nessas coisas, mas pra uma investigação criminal, eu acho isso muito estranho. Eles decidiram contratar médiums pra conversar com os espíritos da família Otero, pra ver se eles conseguiam dar alguma resposta. A gente já viu isso em outros casos. Já viu. Isso não é uma coisa... Mas é meio bizarro, de qualquer forma. Pra mim, pra investigação criminal, isso é muito estranho, sabe? É totalmente não profissional. Por exemplo, se você faz isso pra uma cerimônia ritualística pra, por exemplo, se livrar, pra alma passar, então se for uma coisa mais religiosa, eu não tenho problema com isso, sabe? Mas foi pra investigação. Exato. Pra investigação é um negócio revoltante, sabe? E aqui que entra a parte mais revoltante, que é a questão do gelo. E o que acontece? A gente não sabe, no livro aqui, que é o Máscara da Maldade, ele não dá muito detalhe sobre como que foi a parte dos médiums. A gente só sabe que rolou. E uma das partes mais revoltantes é que as poucas fotos da cena do crime que eles ainda tinham, eles foram lá, começaram a olhar. Aí eles perceberam que eles já tinham tirado aquela foto há muito tempo. Em cima da mesa da cozinha tinha cubos de gelo que estavam inteiros. Eles pensaram, como que esses cubos de gelo não derreteram? Dá tempo da gente chegar na cena do crime e tirar as fotos. Aí eles descobriram que um policial, durante a investigação, abriu a geladeira da família Otero, pegou gelo e fez um suco. Essa é a questão que a gente trata ele como um grande serial killer, mas... E novamente, gente, a gente nunca se mexe em cenas que crimes aconteceram. E, gente, eram 4 pessoas. Sim, gente, como que o cara bebe uma coisa e deixa o copo lá? É muito, tipo, se tivesse alguma coisa ali, fosse crucial pro caso, ela tava perdida. E assim, não tenho o que falar, sério, tipo, é muito revoltante esse caso como um todo. E vamos falar um pouco da romantização que fazem nesse caso, né? Sim, bastante, inclusive. A gente tem que ver que ele começou a ficar muito feliz que esses crimes dele estavam sendo notados, assim, porque a mídia tava falando muito. Só que a polícia, eles começaram a levantar alguns possíveis suspeitos e nenhum deles era o BTK. Nenhum, não passava nem perto e eles foram descobrir isso 30 anos depois. Sim. Que ele mandou essas polaroids. E uma coisa bem louca é que quando ele viu que os suspeitos não eram eles, foi uma coisa que tocou na ferida do cara. E foi aí que ele decidiu mandar uma carta pra polícia aonde ele falava que ele era o verdadeiro assassino, não dizia quem ele era, mas que a polícia tava muito longe de chegar ao assassino real. Ele deu alguns detalhes que realmente só o assassino e a polícia poderiam saber. Ele manda
manda essa carta, ele coloca ela escondido dentro de um livro da biblioteca da cidade, ele avisa pra imprensa que essa carta tá lá, e quando um dos jornais da cidade chega lá pra pegar a carta, eles enviam ela pra polícia, e é bem, tipo, é assim que a polícia percebe que eles estavam procurando a pessoa errada, e é assim que eles começam a investigar o BTK especificamente, e como o Thiago falou, é uma coisa que vai levar 30 anos pra ser solucionada. Não, e sem contar que isso foi feito porque, como era uma cidade pequena, ficou todos esses anos sem nenhuma investigação, e a polícia não chegou a nem passar perto de saber quem era o real culpado desse crime. E basicamente ele só foi atribuído ao BTK porque ele entrou na jogada, ele foi lá e fez tudo isso pra, digamos, pegar a infâmia desse caso, né, Marisa? Sim, então, tipo assim, aqui do livro, que é o Máscara da Maldade, eles têm a carta, essa primeira carta que ele envia pra polícia, e basicamente ele dá detalhes de como que estavam os corpos das vítimas, como é que estavam as amarrações, e aí que a polícia percebe que tinha alguma coisa de errado. E até as posições, porque aparentemente as posições que ele mandou na Polaroid e que as vítimas estavam na foto da polícia eram diferentes. Então, os corpos foram mexidos. Sim. E a polícia não tinha notado isso. Bom, vamos pro segundo caso, então? Então aí a gente vai pro segundo assassinato, que foi o da Catherine Bridge, que tinha 21 anos de idade, ela era uma estudante universitária que morava sozinha nessa cidade. E assim, gente, o Dennis, certo dia, acabou vendo a Catherine na rua, e foi aí que ele começou automaticamente a desenvolver fantasias por ela, e ele fez exatamente a mesma coisa que ele fez antes nos outros assassinatos. Ele começou a perseguir ela, sem que ela percebesse, obviamente, pra ver como que era o dia a dia dela, e dessa vez ele achou que tudo ia dar certo porque ela morava sozinha. Ele achava o grande trunfo, né? Porque aí não tinha marido, não tinha filhos. Então era o grande trunfo ele conseguir invadir a casa da Catherine e, pra surpresa e nervosismo... Tudo deu errado, gente. Esse foi um dos mais, assim, que deu errado, assim, de todos os que ele planejou. Quando ele chega na casa da Catherine, ele percebe que ela não tava lá. Só que ele decidiu que ele ia entrar dentro da casa e esperar que ela chegasse. Isso é uma coisa que eu não entendo sobre os Estados Unidos. Ele quebra o vidro da porta de entrada e abre por dentro. Essa é uma coisa que eu sempre penso, como que eles acham que isso é normal, quebrar o vidro e abrir a porta por dentro? Que sistema de segurança é esse? Mas ele fez isso, ele quebra o vidro da porta, abre, entra pela porta da frente da casa, ele limpa um pouco os vidros pra que ninguém percebesse, ele corta o fio de telefone pra que não desse pra chamar a polícia, e ele fica lá sentado esperando, inclusive ele chega até a tomar um copo d'água, só que nisso que ele tá lá sozinho esperando ela, ele começa a mexer na arma calibre 22 que ele tava levando, e do nada, pá, ele dá um tiro, do nada, assim. Aí ele começa a ficar, dizem que ele começou a tremer, assim, de desespero, porque ele deu um tiro, assim, alguém poderia ter ouvido o tiro, e isso ele tava sozinho, e alguns minutos depois a Catherine chega, e nisso que ela chega, ele percebe que ela não tava sozinha, ela tava junto com um homem que era o irmão dela, que se chamava Kevin Bridge. E o que acontece, gente? Quando chega os dois, ele fala que ele era um fugitivo da Califórnia, que ele tava fugindo da polícia, e que ele precisava de um carro e de um dinheiro pra ir embora. Essa foi a desculpa que ele começou a dar pra ver se eles entravam no clima, e assim... E aí ele vai tentar entrar como um grande criminoso, um fugitivo, e só que assim, ele fica nervoso. Esse caso é meio Bob Esponja, né, Maria? Porque as coisas acontecem, e aí o que acontece? Ele esqueceu as cordas. O mais importante, ele esqueceu em casa, que eram as cordas, então ele começou a revirar a casa, ele começou a pegar cinto, meia calça, um monte de coisa pra tentar amarrar eles, e ele consegue amarrar, ele amarra cada um deles e coloca em um quarto separado, pra justamente que eles não conseguissem ver. Ele liga o rádio da casa bem alto pra que os vizinhos não pudessem ouvir. E os gritos. E eles, entre si, não pudessem ouvir. Só que o Kevin, que era o irmão, em determinado momento, ele consegue se soltar e ele começa a brigar com o BTK, eles começam a se bater. E o BTK ele bate. Ele tenta dar uma coronhada. É isso que é a palavra, coronhada, que é quando você pega a arma e bate na cabeça. Então ele tenta meio que fazer isso e o cara acaba desmaiando, né? O Kevin, ele desmaia, só que depois ele acorda e ele começa a lutar de novo com o BTK, e é aí que ele toma um disparo no rosto. Só que, já vou adiantar, o Kevin não morreu, gente. Ele sobreviveu. Só que ele se fingiu de morto, basicamente. Sim, esse é um dos casos, pra variar, que quando a vítima, ela se finge de morto e dá certo, né? Porque são raros, os casos acontecem mais vezes do que... Em Columbine teve vários que fizeram isso, mas é aquilo, ele fica vivo. E eu também fico meio chocado, porque eles lutaram várias vezes. Sim, foi uma coisa interminável. E o Reader,
Hitler, querendo ou não, ele tinha treinamento do exército. E ainda assim ele não Ele era conseguiu. alto também. Ele era bem alto. Ele tinha 1,90, não? 1,93. Ele era bem alto, gente. Deixa eu até pesquisar, agora eu fiquei curioso. Mas enquanto isso eu vou explicando. Depois que o Kevin sofre esse disparo no rosto, ele vai pro quarto onde estava a Catherine e ele tenta sufocar ela. E novamente ela tenta meio que se debater. Ele não conseguiu sufocar ela. E foi aí que ele decidiu esfaquear. Acho que essa foi a única vítima que ele não matou por estrangulamento. Ele começou a esfaquear ela nas costas, na barriga. E depois disso ele foi embora da casa. E assim, gente, a Catherine, ela não morreu na hora. Ela foi levada pra um hospital. Só que ela morreu 4 horas depois porque ela não resistiu às facadas. E o Kevin, gente, por mais que ele tivesse sobrevivido, ele não conseguiu ajudar a polícia de uma forma muito relevante, porque imagina o trauma que esse cara teve. Ele ficou muito traumatizado, ele não conseguia lembrar direito das coisas que aconteceram, então ele, por mais que ele sobreviveu, ele não conseguiu ajudar muito a polícia. Ele chegou até que acontece bastante, né? Ele esqueceu pelo trauma, né? Sim. Digamos, aquilo foi tão traumático que ele quis apagar. É meio que uma questão de conforto, né? Pra não ter que reviver aquilo. Teve outra pessoa que sobreviveu a um ataque do BTK, que foi a Anna Williams, que era uma senhora que tinha 63 anos de idade, que ele também pretendia invadir a casa dela, só que justamente no dia que ele invadiu a casa dela, a Anna Williams tinha ido viajar. Então ele ficou esperando ela por horas e horas, ele percebeu que ela não chegou, daí ele roubou algumas calcinhas da casa dela e foi embora. Mas ele, nossa, terceira vez que, tipo, não tinha dado certo, assim, do jeito que ele queria, né? E ele já tava ficando cada vez mais frustrado dentro dele mesmo. Sabe aquele site, o All Famous? A gente já chegou a falar sobre ele. Gente. A gente já chegou a falar sobre esse site, o All Famous, e aqui eu acho muito bizarro essa coisa, porque aqui diz que tem uma contagem regressiva, faltam 3 dias, 12 horas, 16 minutos e 34 segundos pra ele fazer aniversário. Ai, gente, que contagem regressiva maravilhosa. Cada coisa que a gente encontra na internet. Quanto tempo falta? Tá quase aniversário dele, olha só. Ai, gente, enfim. Outra vítima dele foi a Shirley Vine Redford. Ela foi assassinada no dia 17 de março de 1977. Ela foi a terceira vítima, não a terceira vítima, mas o terceiro ataque que ele acaba cometendo. Ela era mãe e tinha vários filhos pequenos e o marido dela meio que tava fora da casa no momento que isso aconteceu. E quando ele invade a casa dela, ele começa a falar que ele era um detetive, cada vez uma personalidade diferente. É porque, assim, ele queria representar um papel, gente. Vamos lá. Nas fantasias dele, ele tinha essa questão de ser uma grande personalidade. E, isso acontece. Então, tipo, ele invade a casa, ele começa a conversar com as crianças dela e falar que ele era um detetive, daí ele entrega um cartão falso pras crianças. E todos eles estavam doentes. Todos eles, os filhos, a mãe, todos eles estavam doentes. E a mãe chega e ele começa a falar que ele era um detetive, que ele tava fazendo uma investigação, ele entrega um cartão pra ela. Só que ela começa a achar aquilo muito estranho. E foi aí que ele começou a tentar prender os filhos dela. Então ele trancou todos os filhos dela dentro de um banheiro. E é aí que ela começou a perceber que tinha alguma coisa de errado acontecendo. Digamos que um detetive não prenderia seus filhos num banheiro, não é mesmo? Ela tenta pedir pra que ele deixasse a família dela em paz, porque todos eles estavam doentes, eles estavam maus, só que não deu certo. Ele leva a Shirley até o quarto dela, onde ele pede pra que ela tirasse a roupa e ele amarra ela. E nisso que ela tava amarrada, como eu disse, ela tava doente, ela acaba vomitando. Daí ele vai na cozinha, pega um copo d'água e entrega pra ela beber depois que ela vomitou. E aí o telefone também começa a tocar, né? Sim, ele começa a ficar desesperado porque o telefone começou a tocar. E aí, tipo assim, ele começou a pensar que tudo tava dando errado. E foi aí que ele estrangulou ela com um saco plástico que ele colocou na cabeça dela e cordas que ele amarrou no pescoço. De acordo com o que a gente sabe, ele também pretendia matar os filhos dela, só que ele acabou desistindo. O telefone tava tocando, ele tava com medo de alguém aparecer, de alguma coisa acontecer, então ele acaba deixando as crianças presas no banheiro e vai embora. E isso foi bem cruel, né? Sim. Todo esse caso é muito cruel, é muito difícil. A gente sabe que isso são vidas humanas, né? E a gente sempre tem que pensar sobre isso e, às vezes, se colocar no lugar. E como não tem mocinhos nessa história, sabe? A polícia foi incompetente, sim. Ele, muitas vezes, se pagava de bom moço e não era. E esse caso é isso, sabe? É muito difícil acompanhar. Tipo, eu não tenho empatia. Esse é um caso que eu não
não tenho empatia nenhuma por ele, assim. Porque eu não acho que ele teve uma infância difícil. Eu acho que ele podia fazer as coisas certas no momento certo e ele não quis fazer. Sim. Em 1978, ele mandou outra carta pra polícia, dessa vez pra confessar que ele já tinha feito 7 assassinatos. E é interessante porque até esse ponto a polícia não tinha percebido que todos esses crimes tinham sido cometidos pela mesma pessoa. Eles só percebem isso com a carta que ele envia. E é nessa carta que aí sim, pela primeira vez, ele usa a sigla BTK, Bind, Torture and Kill, amarrar, torturar e matar. Só que, gente, BTK era meio que o símbolo que ele escrevia ali na carta e não era esse o nome que ele queria ficar conhecido. Nessa própria carta, ele já deu a sugestão de qual nome que ele queria, porque todo serial killer acaba recebendo um apelido em algum momento. E isso é um fato. como a gente já falou várias vezes, no Café com Crime ela sempre fala que serial killer sempre tem que ter nome escroto, não pode ter nome bonitinho. Eu acho o BTK um nome muito sonoro. É. Então eu também sou contra esses nomes. Tem que ser um nome horrível. A pessoa tem que não gostar. O nome que ele queria ficar conhecido era O Estrangulador Poético. E por quê? Não sabemos, não tem explicação. Tipo, mas não deu certo, não colou. Não colou, ele ficou muito famoso como BTK até hoje. E é isso, sabe? Esse caso é meio... Não tem nem muito o que comentar. É meio Bob Esponja. Pra mim, todo esse caso, eu fico rindo. E até o final dele foi... A gente já vai chegar no final. Sem spoilers aqui, porque o final... Falei pra você que era inesquecível. E assim, gente, então pra quem percebeu o modus operandi, só pra gente deixar mais claro, ele invadia casas, geralmente matava por estrangulamento, ele amarrava a vítima também, e ele roubava alguns itens das vítimas antes dele ir embora. Pra variar, né? Porque muitos serial killers fazem isso, que é a questão do prêmio, né, gente? É, o troféu que eles usam. Troféu. Eles usam esse termo mesmo, sim, tá? Se a gente for ver, tipo, o John Douglas fala várias vezes sobre essa questão do troféu no Mindhunter. Tipo, a gente fala troféu, mas é porque é troféu mesmo, É esse o termo que eles usam. Não vão militar com a gente, porque eu já tô mesmo militada por causa disso. E assim, uma curiosidade é que ele se fotografava vestido de mulher, mas era eu falo com um conceito, assim, bem abstrato. Se vocês quiserem, depois a gente posta lá no nosso Instagram e eu mostro aqui pro pessoal da live. E as fotos eram muito bizarras, ele se amarrava, colocava as máscaras, tanto que essa daqui, que é a capa do livro, é uma das máscaras que ele tinha. Que ficou famosa. Isso daqui foi parar no tribunal, essa máscara. O juiz mostra pra todo mundo. Então, assim, gente, era bem, bem bizarro. Bom, gente, outro caso dele foi a vizinha dele, que foi a Nancy Fox. Eles frequentavam a igreja juntos e ele assassinou ela basicamente nos mesmos moldes que antes. Ele entrou na casa antes que ela chegasse e quando ela chegou, ele atacou ela. Só que dessa vez, acho que foi a primeira vez, assim, que as fotos ficaram muito conhecidas, né? Ele tirou bastante fotos do corpo dela e roubou dessa vez a carteira de motorista dela antes dela ir embora. Mas pelo que a gente entende, eles meio que se conheciam, né, de certa forma. Sim, era alguém de confiança. Tipo, digamos assim, não é uma pessoa aleatória que você encontrou na rua, é uma pessoa que é da sua igreja, é uma pessoa que você tem contato, sabe? Ela não ia estranhar, assim. Até acontece no caso do Vampiro do Sacramento de uma das pessoas se livrarem e porque ela acha ele estranho, ele sempre foi conhecido como estranho e ela consegue se livrar. Nesse caso não, eles se conheciam, eles eram próximos e uma outra coisa que eu acho que facilitou nesse caso é que ela morava sozinha, né, Marisa? Sim, ela morava sozinha, ela não tinha nenhum cachorro, isso foi uma coisa que até fala aqui no livro que ele pensou, nossa, agora vai dar certo o meu agora plano. Não vai acontecer nada. E infelizmente deu certo o plano dele. Em 1985, ele comete outro assassinato contra Maureen Eddy, de 53 anos. E dessa vez eu acho que esse é o mais bizarro. E o mais diferente, ele mudou completamente o modus operandi dele nesse caso. Ele matou a Maureen estrangulada e ele levou o corpo dela até a igreja luterana da cidade e colocou o corpo dela em cima do altar pra tirar fotos dela amarrada. Fotos de submissão, né? Fotos assim, gente, de duplo sentido. Só vamos usar esse linguajar pra ficar family friendly. Mas, tipo, vamos lá. Isso foi de noite, de madrugada, não tinha ninguém na igreja, só pra deixar claro. Tipo, exatamente. Ele já tava planejando isso há muito tempo, tanto que ele deixava alguns equipamentos na igreja, saco plástico, cordas. Ele já deixava na igreja. O equipamento dele, ele deixava, porque ele fantasiava sobre isso, né, gente? Então, assim, depois que ele tirou essas fotos da Maureen, ele dirigiu com o corpo dela e ele jogou
jogou o corpo dela dentro de uma vala. E por isso que a polícia nem pensou que era o BTK, porque mudou completamente. Mas é bem normal isso em relação aos serial killers. Eles acham que o serial killer sempre é a mesma coisa, mas chega um momento ele vai lá e muda. Mas é a questão da evolução, né? Sim. Foi o que o FBI volta e meia fala, que os padrões são mudados por isso. Ele não é pego, acho que nos 2 ou 3 primeiros assassinatos, ele pode mudar o padrão e pode melhorar, né, digamos assim. Sim. Que é o que eles chamam de evolução dos próprios casos. A penúltima vítima dele foi a Vicky Lynn. Ela tinha 28 anos de idade, ela foi assassinada no dia 16 de setembro de 1986. Ela foi morta nos mesmos moldes que a gente já tá acostumado aqui. Ele invadiu a casa dela, prendeu as crianças dela e levou ela pro quarto, tirou a roupa, fez exatamente do mesmo jeito. Ele estrangulou ela, e uma parte bem triste é que quem encontrou o corpo dela era o marido dela. Ele trabalhava de noite, pelo que eu compreendi no livro, e quando ele chegou, ele encontrou o corpo da esposa dele. Dizem que quando ele ligou pra polícia, ele não conseguia nem falar. Ele não conseguia falar, diz que foi uma coisa bem chocante. E pra piorar, a polícia começou a acreditar que o marido era o assassino, porque tinha esperma na cena do crime, e eles fizeram o teste. Depois de alguns anos, eles perceberam que não era o esperma do marido, mas por muitos anos, quase que o marido foi preso ainda. Sim, ele foi considerado o principal suspeito por muitos anos, e é aí que ele vai ser, digamos, inocentado, né? Com esse teste que Mas eles a questão do esperma, eles conseguiram até provar que esse esperma já estava em outras cenas de crime, né? Muito tempo depois, eles conseguiram associar, linkar. Sim. E aí, gente, em 1991, ele faz a última vítima dele, que foi a Dolores Davis. Ela foi encontrada morta no dia 1º de fevereiro de 1991. E aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu antes. Não vamos entrar em muitos detalhes, nós vamos mencioná-la, né? Porque a gente falou de todas as vítimas. E depois disso, gente, ele literalmente vai pescar. Ele vai tirar um sabático. Gente, ele vai tirar as férias dele. Depois disso, ele decidiu passar o tempo com a família dele, foi curtir os filhos, foi pescar. Gente, literalmente ele foi pescar. Literalmente foi pescar. Ele tem uma foto muito famosa com a filha dele pescando. Acho que tem aqui no livro, deixa eu mostrar pra galera da live. Gente, ele foi pescar, foi se divertir com a família. Tipo, super pleno, pescar, pai de família. Foi curtir, né, gente? Férias. Nossa. E ficou por muito tempo aqui. Aqui tem umas fotos dele, não sei se vai dar pra ver direito, com os filhos. Esse daqui é o outro filho dele. E é aquilo, as pessoas em grande parte achavam que ele ou tinha morrido ou tava muito velho pra cometer os crimes. Então, é aí que entra uma parte que eu adoro, que inclusive eu vou ler do livro. Que assim, gente, os anos foram passando, chegou os anos 2000, aí a mídia começou, né? Tinha que ter um assunto pra falar, né? Eles perceberam, nossa, aquele cara lá que matou a família Otero, ele nunca foi preso, né? Esse tal de BTK sumiu. Então os policiais, eles nunca pararam de investigar, na verdade. Então eles começaram a meio que os jornais falarem de volta do BTK, trazer esse assunto toda de volta. E também teve a questão que a mídia bateu bastante na polícia, né? Porque... Sim, como a polícia tinha sido patética na investigação, e foi mesmo, nesse caso a gente não vai passar pano. E foi aí, gente, que um dos investigadores foi entrevistado. E eu vou ler essa entrevista agora porque ela é muito boa. Vale a pena. Vale a pena. O investigador começa: você sabe que meu trabalho é prender bandidos, certo? Aí o apresentador concorda. Estou tentando pegar um bandido muito mal dessa vez. Ele se chama BTK, machucou muitas pessoas e nós vamos pegá-los. E é por isso que estou aparecendo na TV. É por isso que tenho que passar bastante tempo trabalhando. O entrevistador pergunta: e se ele tentar machucar você? E se aparecer na nossa casa? Ah, não! O BTK tá velho agora. Tipo, fiquem suave, gente. Ele começou a machucar pessoas há 30 anos atrás. Então deve estar na casa dos 70 agora. Bem lento, bem velho. Não achamos que ele pode machucar alguém. Gente... O homem, quando viu isso na televisão... Ele ficou puto. Tocou lá na ferida do coração dele, eu acho. Chamar de velho e lento. Nossa, gente. Eu queria ver a cara dele que ele fez. Ele era super ativo, então ele ficou muito bravo com isso. E foi aí, gente, o brilho sumindo. Exatamente, comentaram aqui, sumiu o brilho dele. E foi aí, gente, que ele teve a brilhante ideia de mandar uma carta pra polícia 25 anos depois. Pra quê? Pra falar basicamente que ele não tava velho. E pra debochar da polícia. E pra debochar e falar que ele só não matava mais porque ele não queria. Que ele era um cidadão de bem, né, Marisa? Ai, gente, é
É uma coisa assim que essa vai ficando cada vez melhor a partir de agora. Então assim, ele volta a se comunicar com a polícia, ele começa a mandar várias cartas, provocando mesmo, mandando fotos dele mesmo, dele vestido de mulher, né, de máscara, mandando foto das vítimas, itens que ele tinha roubado das vítimas. Tanto que uma das coisas que ele envia foi em 2004, que foi uma caixa que ele deixou em cima do carro de um cara que tinha uma Barbie dentro dessa caixa, que ela tava amarrada da mesma forma que a família Otero. Dentro da caixa também tinha a carteira de motorista da Nancy Fox. Então ele começa a enviar várias dessas coisas pra polícia, até que... Quer que eu leia essa carta? Leia. Essas cartas são muito boas e aparecem muitos no livro. Sim, gente, ele queria mandar umas fotinhos, né? E a tecnologia que existia na época era o disquete. E ele que achava é tipo um CD, pra quem não sabe. Vamos lá, disquete era aquela coisa quadradona que você botava e ele achava que aquilo era o auge, ele ia ser muito moderno. Se ele exato, o auge da tecnologia. Ele ia mostrar que ele não era velho, que ele ia usar a tecnologia. Ele não era um setentão que Só não que sabia ele tava com uma dúvida. Ele não sabia pra quem perguntar. Ele podia ter usado o Google, eu acho que o Google já existia. Mas eu acho que não, eu acho que era muito incipiente, né, na época. É 2004, eu acho que até existia, mas a gente não tinha, eu acho que o indexador do Google pra pesquisa, pra você achar tão fácil a pesquisa. A gente tá numa época meio complicada, então ele decidiu mandar essa carta para a polícia. Será que posso me comunicar com um disquete e não ser rastreado por um computador? Seja honesto. Sob a secção Miss Kalena, o Thiago tá se matando de 494. Ele já tava falando aonde que ele queria que fosse publicada a notícia dele, né? Publique-o por alguns dias, caso eu não esteja na cidade. Porque ele ia viajar, ele queria ver a matéria dele falando, né? Vou experimentar um disquete para um teste em algum momento no futuro, próximo de fevereiro ou março. Gente, ele literalmente perguntou pra polícia se ele poderia enviar um disquete, se seria rastreado ou não. Ele ficou tipo, não deve dar pra rastrear, né? E como aparece aqui no livro, um dos investigadores, que é o Oates, que é um dos principais, assim, ele fala, não, ele tá zoando com a gente. Ele achou que era tipo, como ele era bem debochado, eles acharam que era piada, mas não Aí era. que a polícia teve a ideia, dá sim pra rastrear um disquete, só pra deixar claro, dá. Porque tem, digamos assim, vamos pensar como funcionava um disquete. Você fazia o disquete quadradão e dava pra você saber o número de série, e com o número de série você conseguia rastrear onde ele foi vendido, todas essas coisas de rastreamento dava pra fazer. E ele achava que não dava. Então, assim, a polícia foi lá e meteu... não, senhor BTK, é impossível rastrear disquete. Não tem... Indetectável. Indetectável, não tem como, pode mandar. A gente tá louco pra ver suas fotos vestido de mulher. Aí ele mandou o disquete, gente. E acontece o quê? Ele foi preso. Ele foi rastreado. E assim, gente, foi no dia 25 de fevereiro de 2005. Bateram de manhãzinha lá na casa do BTK. Bom dia, senhor, você está sendo preso. Pelos crimes. E nisso, todo mundo fala nesse livro aqui que a família passou mal. Pelo que eu entendi, a esposa pediu separação, tipo, muito imediata. rápido. Tipo, praticamente. Tipo assim, ele se declarou culpado. É um divórcio emergencial que eles falam, que é um divórcio que não tem o processo. Todo aquele processo acontece na hora. A esposa já meteu o divórcio. Mas vocês acham que abaixou a cabeça? Não abaixou. Porque quando a polícia apareceu na casa dele, o que ele falou? Vocês finalmente me pegaram. Tipo, ele tava feliz, gente. Ele tava feliz que ele foi preso. Ele não tava triste. Ele tava muito feliz. E assim, ele se declarou culpado muito rápido. Ele quis a fama, né? Também nem tinha como ele falar que não era ele, né? Porque tinha o DNA dele. Acharam um monte de coisa na casa dele. Acharam um monte de coisa, das coisas que ele capturava. Então, tipo, ele se declarou culpado. A mulher dele se separou muito rápido dele. Os filhos todos, assim, no começo nenhum dos filhos queria falar com ele. Os filhos já eram adultos, né? Então, assim, gente, foi uma treta e ele foi preso. E como foi a condenação dele? Ele foi condenado à prisão perpétua. A prisão perpétua, né? Não a pena de morte. Não, gente, ele não pegou pena de morte, ele pegou prisão perpétua, ou seja, vai ficar preso o resto da vida dele. Só que, pelo que eu entendi, atualmente ele tá meio que numa solitária. Ele não tem muito contato com outros presos, por isso que, inclusive, ele não pode dar entrevista. Mas, inclusive, essa galera fica na Supermax. Provavelmente ele tá numa dessas Supermax que eles ficam, tipo, um detento por vez. Que nem o caso do Unabomber. O Unabomber é um pouco diferente, porque com o acordo que ele fez, ele pode publicar livro, Sim. ele pode fazer várias coisas. Mas, no caso do BTK, ele não pode. E pode ter fiança, é outra coisa que eu achei bizarro, né? Ele fiança, né, gente? A pessoa paga e não é presa mais, ela solta. Mas a fiança do BTK é 10 milhões de dólares. E ele não tem essa
muita grana. Não tem 10 milhões, gente. Não vai conseguir também. Não vai ser que nem o Charles Manson, que tinha fã-clube, que queria pagar a fiança dele, Mas lembra até disso? hoje tem fã-clube, né? O Charles Manson teve gente que fez vaquinha pra tentar tirar ele da prisão. Assim, gente, ele tá preso. As últimas notícias que eu achei sobre ele, tá vivo. Vê aí a idade dele, que eu não sei. Vai fazer aniversário daqui a pouco, já suba com o aniversário. Vai fazer 77 anos. Ele vai fazer 77, agora sim, ele tá bem velho. Ele é de peixes, caso você queira saber. De peixes, tá, gente? Signo é muito importante, é peixes. E assim, a última notícia que eu achei sobre ele é que ele troca cartas com a filha dele, de vez em quando, e que ele tem um rádio na cela dele. Bacana. É a única coisa que, na verdade, assim, ele não pode dar entrevista, mas ele pode enviar carta pra mídia, né? Tanto Sim. que eles perguntaram pra mídia o que ele achou do livro que a filha dele publicou sobre ele. Ele falou umas coisas assim, tipo, meio em código, assim, entendi nada do que ele falou. Mas ele falou meio que, tipo, é o direito dela. Digamos assim, ele não proibiu ela, ele não achou ruim, mas digamos que ele também não incentivou, ele não ficou parabéns, minha filha. Mas é que assim, é uma coisa muito pesado, né? Vamos pro Momento 5 centavos, então? Momento 5 centavos. 5 centavos. Vai lá. Então, assim, gente, esse livro aqui da filha dele, eu não li ele inteiro, tá? Mas, basicamente, ela fala que ela tomou um susto gigantesco quando tudo isso aconteceu e que realmente a família dela não sabia de nada. E eu acho que não sabiam mesmo. Tem muita gente que acha que a família sabia, assim, mas eu acho que não. Porque a esposa pediu o divórcio na hora. Exatamente. Foi uma coisa muito chocante. Chocou a cidade, digamos assim. Ele era um líder espiritual e, assim, foi uma vergonha pra todo mundo, né? E a filha basicamente fala que, tipo, ele era um pai muito bom, que inclusive ensinava ela a não confiar em ninguém. Exatamente. Eu tinha visto isso na internet. E é bem louco, que se vocês forem procurar BTK na internet, não tem uma. Tem várias. Dele com a filha, no casamento dela, na formatura dela. Sim, tanto que, por exemplo, no caso do Ted Bundy, tem algumas fotos Acho que tem umas duas mas dele com a filha, mas geralmente o rosto tá censurado. Muito, né? É muito. É demais, assim, tem muita foto. E assim, cara, da onde esse maluco tirava tempo, sabe? Porque sempre foto dele acampando com a filha, umas coisas assim, tipo, ele participava, ele não era aquele pai ausente, ele era um pai presente. É bizarro. Esses livros aqui, gente, eles são da Dark Side, que estão perguntando muito aqui. Esse daqui foi Recebidos, BTK meu pai, esse daqui meu namorado me deu de presente, e inclusive ele deixou esse bilhete que diz: esse é o primeiro de muito, espero que goste do livro pra te se lembrar de não mandar um disquete pra polícia. Te amo, Francis. Foi esse o bilhete. Que bonitinho. Não mandem disquete pra polícia, gente, não é uma boa solução. E, gente, esse caso eu acho ele simplesmente muito louco, e depois que eu li o livro Rosa, eu percebi que ele não era tão inteligente, ele só tinha sorte. A sorte era amiga dele. Ele tem toda uma aura, né, de super inteligente. Nos julgamentos, a mídia pintou ele como um super cidadão, também teve toda essa questão, né? Ele sempre quis parecer muito vigoroso, né? Nas fotos, ele sempre tá em poses de muito imponente. Então, tipo, ele sempre tenta passar essa imagem de vigor e etc. Porque ele tinha esse ego, né, Marisa? Na minha opinião, ele parece o Raiva do Divertidamente dessa foto. Pra mim, ele tem a mesma função. E pra quem quer saber, né, gente, o nome do podcast é esse. É apenas um podcast. Acho que por hoje é só, pessoal. Bom, foi uma experiência diferente. Se a gente estiver falando mais rápido que o normal, é porque a gente não tá acostumado a gravar em estúdio. Foi uma experiência legal, mas... Diferente, mas eu gostei. Foi gostoso. Foi bem gostoso. Desculpa o pessoal da live que eu não consegui acompanhar o chat. A gente tá tentando novos formatos. Inclusive a gente tem que agradecer a Maremoto, né? Afinal, a gente ganhou o concurso da Maremoto e a gente tem que agradecer aos nossos fãs por divulgar a gente ganhar o concurso. A gente foi o primeiro no concurso, então... Primeiro lugar, gente. Exatamente. Então a gente vai ter melhorias no podcast, vocês vão ver. O nosso querido editor Túlio vai receber um treinamento bem legal da Maremoto, então a gente vai melhorar. A gente tá pensando em fazer novos formatos, em talvez gravar ao vivo, mas a gente vai ver. E é isso, gente. Acho que é isso. Agradecer ao pessoal que disponibilizou o estúdio hoje pra gente também, foi muito bom. Sim, muito obrigado. Obrigada. E é isso, gente. Tchau.